agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e todas. Está no ar mais um Sub40. Eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi. Como vocês sabem, o propósito deste programa é apresentar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, da política, das leis, do esporte, da comunicação e da cultura. O entrevistado de hoje é o gaúcho Ale Garcia, escritor, publicitário e criador de conteúdo. Ale é autor dos livros A Sordidez das Pequenas Coisas, publicado pela Não Editora em 2010, e ganhador do prêmio da Biblioteca Nacional na categoria Contos, também finalista do Prêmio Jabuti, e também autor do recém-lançado Negros Gigantes, pela VR Editora. Ele foi considerado pela Forbes um dos 20 criadores de conteúdos negros mais influentes do país. Antes de começar esta conversa, eu gostaria de pedir sua contribuição para as contas aqui de Ópera Mundi. Nós precisamos do apoio dos internautas que assistem os nossos vídeos ou que leem o nosso site para manter o nosso jornalismo vivo. A forma mais tradicional, mais fácil, mais bacana de fazer isso é através de uma assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. Outra forma é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube agora mesmo. Você também pode contribuir durante a transmissão deste programa com um superchat ou ainda com um super sticker. A quinta forma é dar um valeu demais se você estiver assistindo esse programa gravado. E a sexta forma, mas não menos importante, é fazer um Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E se você gostar dessa entrevista, ajude a espalhá-la. Mande pelo Zap, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por todos os meios que você puder, compartilhe. Isso nos ajuda a ampliar nossa audiência e nosso engajamento. Ale Garcia, seja muito bem-vindo ao Sub40. É um prazer recebê-lo para esta hora de conversa. Obrigado, Haroldo. Um prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Ale, o Sub40 começa sempre com a mesma pergunta. Onde você nasceu? Quantos anos você tem? E quem é Ale Garcia? Como você chegou até aqui? Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 43 anos e eu digo que eu sou um criador de narrativas. Eu sou escritor, eu sou criador de conteúdo, sou publicitário e eu cheguei até aqui através da publicidade, né? Apesar da literatura sempre ser algo presente na minha vida, desde muito cedo eu sabia que eu queria ser um escritor. Eu entrei na publicidade para ter um meio, uma profissão onde eu pudesse não me preocupar com a minha carreira de escritor, né? Sabendo já dos meandros da situação literária no Brasil. Então, a publicidade, por seu aspecto de criação, foi algo que me atraiu de verdade, e eu acho que ter me tornado um redator foi fundamental na minha trajetória de aprender a escrever melhor, entender a palavra como uma ferramenta de verdade, e também para ter um olhar, eu acho que mais contemporâneo e menos romântico sobre o negócio da literatura como um todo, né? E o negócio que eu fui me envolvendo ao longo dos anos. Por causa da publicidade, por causa do interesse da narrativa, por causa da literatura, depois que eu publiquei meu primeiro livro, A Sordidez das Pequenas Coisas, eu comecei a ouvir muito podcast, me tornei interessadíssimo em podcasts, e também alguém constantemente insatisfeito com a visibilidade das pessoas e narrativas negras do Brasil. Estando na publicidade, em Porto Alegre, né, um lugar realmente onde as pessoas negras são muito invisibilizadas, eu tinha dois trabalhos ali, que era trazer mais pessoas negras para as campanhas publicitárias, ter uma representatividade comercial que fizesse sentido em relação à nossa realidade brasileira, e também trazer mais pessoas negras para dentro da agência, como criadores. E foi muito fácil sentir em todo esse meu processo que eu só conseguia essas realizações a partir do momento que eu tivesse algum poder de decisão.
Por isso foi fundamental tratar com algo que eu digo sempre, que é a busca da excelência em tudo que eu faço. Buscar ser excelente para conseguir escalar alguns lugares e estar em alguns lugares onde não querem que nós estejamos. Então eu me tornei diretor de criação, e foi só aí que eu pude fazer essas decisões realmente entrarem em prática. Ter mais pessoas negras em campanhas, brigar com isso com os clientes e contratar pessoas negras para a agência. Em paralelo, na minha vida pessoal, como isso realmente sempre foi algo muito importante para mim, por esse meu amor pela cultura negra, desde cedo ouvindo música e lendo e sendo muito consciente da nossa grandiosidade, eu estava com um filho de 6 anos e começava a me preocupar com os aspectos midiáticos da negritude na vida dele. Como nós somos representados mediaticamente há muitos anos, de maneira clichê, de maneira pejorativa, de maneira que, né, nos subjuga. Então eu pensei, pô, acho que ele merece no mínimo conhecer as histórias das pessoas grandiosas que me fizeram chegar até aqui, que fizeram eu acreditar, sem dúvida nenhuma, de que eu posso chegar mais longe, de que nós somos excelentes, que nós somos parte cultural importante do mundo. Então eu comecei um podcast como um hobby, como um desejo de desaguar ali as histórias de pessoas que eu cresci escutando, lendo, admirando, utilizando os conhecimentos que eu tinha, já sabe, de escrever roteiro, de fazer produção de áudio, de fazer a produção gráfica de capa, de episódio, de subir nas redes sociais. E como eu gosto de me dar algumas obrigações, eu criei um podcast chamado Negro da Semana. Toda semana conta a história de uma pessoa negra fundamental para mim. E eu comecei a contar, intercalando pessoas do Brasil, pessoas de outros países, músicos, atores, escritores, etc. E rapidamente, em 4 meses, o Negro da Semana foi muito além do que eu imaginava, assim, porque eu não tinha nenhuma pretensão de profissionalizá-lo, de eu me tornar um criador de conteúdo, mas ele começou a chamar a atenção no centro do país, de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem as mídias que realmente acabam dando o tom, né, do que é a tendência do país. E foi entrando para a lista dos melhores podcasts de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e surpreendentemente eu fui chamado também pelo Spotify para participar do primeiro Summit, Spotify for Podcasters Summit, que foi um evento em São Paulo em 2000 e... não me recordo se 2019, 2020. Foi a primeira edição que eles fizeram, depois nem fizeram mais, depois veio a pandemia, e eu fui chamado para falar sobre a criação de narrativas, de roteiro para podcast. E ali eu falei sobre como é que eu construía os roteiros no Negro da Semana, como eu entendia que as coisas funcionavam para eu atrair o espectador, como é que eu escolhia os fatos históricos da vida de cada um daqueles biografados para tornar a narrativa mais interessante, intercalando isso com trilha, né, com áudio, que é algo que eu sou muito apaixonado, assim. Então foi muito bom, e foi muito bom esse retorno que o Negro da Semana teve rapidamente. E eu fui chamado também pelo YouPix, que é uma empresa aqui de São Paulo que foca na profissionalização dos criadores de conteúdo, para participar de uma semana inteira de imersão, entendendo como eu deveria me entender como criador de conteúdo. E é um período extremamente rico, assim, que eu vejo ali envolvido com marcas que patrocinam e fazem alguns desafios de como a gente conecta essas marcas com o nosso trabalho de criação de conteúdo, e também ao conectar com outros criadores, o que eu ouvi deles ao falar sobre essa minha paixão, sobre a cultura negra em vários aspectos, que eu deveria estar em várias plataformas. E foi o que eu fiz. Aí eu fui para o YouTube, fui para o Instagram, para o Twitter. Então, você deixou de ser o escritor e publicitário e virou um criador de conteúdo. Mas eu queria voltar um pouco antes. Como é, assim, onde você fez a escola, universidade, etc., essa trajetória pré-profissionalização? Porque eu vou falar bastante da sua vida profissional, a gente vai falar bastante, mas eu queria um pouco antes disso. Beleza. Eu nasci na Restinga, que é a zona sul de Porto Alegre, um bairro que foi criado nos anos 70, né? Eu digo e falo no meu livro, inclusive, que é para afastar. Isso historicamente é registrado. Foi um bairro para colocar para longe as pessoas que vinham do interior e estavam ali enfeiando o centro de Porto Alegre, os lugares que se tornaram hoje bairros de elite. E nos anos 70 para 80, meus pais compraram uma casa ali financiada pelo Departamento Municipal de Habitação, e eu cresci nesse lugar, um bairro que hoje é conhecido como realmente um polo de comunidade negra muito forte, é sede da maior escola de samba de Porto Alegre, estado da Restinga. Mas eu cresci ali vendo essas pessoas, em sua maioria negras, porque pobres, mas um bairro muito planejado. Eu cresci ali com esse olhar muito claro assim sobre a grandiosidade delas, a importância delas. E eu estudei meu primeiro ano ali, meu ensino fundamental, a 1 quadra de casa, Escola Municipal, Alberto Pasqualini. Foi ali que eu fiz até o 8º ano, que era até então. Depois eu fui estudar no centro da cidade, numa escola chamada Parobé, uma escola técnica do estado, onde eu também entrei através de um processo de filas que se formavam ali. Fiquei
eu e meus pais dormindo algumas madrugadas para conseguir uma vaga nessa escola. Era uma escola técnica com ótima formação, com 4 ou 5 cursos técnicos, e eu me formei como técnico em edificações. Porque apesar de sempre escrever também desde muito pequeno, eu sempre desenhei. Desenhar é uma paixão para mim. E eu tinha para mim que eu ia ser arquiteto, era uma coisa que eu gostava. Eu copiava plantas baixas de propaganda de imobiliárias, né? Então eu fui fazer edificações, um curso de 4 anos, que são os 3 anos, mais uma formação extra também, focada no técnico, em que você já tem que procurar estágio, estar no mercado de trabalho, e eu fiz tudo isso. Quando estava no Parobé, eu fui, trabalhei em escritório de engenharia, escritório de arquitetura, projetei redes de esgoto pluvial em Porto Alegre, foi. E eu consegui, eu acabei entrando para a faculdade, eu não passei na universidade pública, na URGS de Porto Alegre, mas eu entrei numa particular em arquitetura. Só que era um curso caro, né? Eu e meu pai sem muita grana, assim, meu pai ajudava com o que podia, mas eu via pelo tanto de cadeiras que tinha, pela dinâmica do curso de arquitetura, que se eu continuasse naquele ritmo ia demorar muito, muito para me formar, assim. É um curso que exige demais, com muitas cadeiras, e precisa estar estudando manhã, tarde e noite. E eu já trabalhava para ajudar também a pagar o curso, né? E o que aconteceu foi uma coisa muito legal, assim, porque eu tinha meu currículo cadastrado em um site de empregos, ali era início dos anos da internet, digamos assim, né? E esse currículo foi notado por uma empresa de seleção e eu fui selecionado para trabalhar na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, uma das universidades mais importantes de Porto Alegre. E ao estudar lá, eu tinha 90% de desconto em qualquer curso. Então o curso saía realmente muito barato, muito acessível. Eu só não podia fazer arquitetura, porque coincidentemente eu fui trabalhar na faculdade de arquitetura. Eu fui trabalhar com o que eu sabia, fazendo maquete, ajudando alunos a fazer trabalhos de computação gráfica. Aí eu tinha acesso às provas, aos professores, então eu não poderia contar com esse benefício de ser aluno ali, tendo acesso aos bastidores da universidade. Aí eu pensei naquela que foi minha segunda opção, que era a publicidade e propaganda, que já unia coisas do desenho que eu achava que era onde eu ia me dedicar. Desenhava as propagandas, ó. Eu achei que ia me tornar um diretor de criação, um diretor de arte na publicidade, e aí eu fui para a publicidade, exercer essa criatividade, e lá dentro fui me descobrindo como redator, na verdade. Uma professora me descobriu, me chamou para estagiar numa grande agência que tinha em Porto Alegre, DCS, era a maior agência que tinha, mais de 20 anos de agência, e eu fui lá e eu gostei demais. Comecei como estagiário em redação, fui contratado e não achei que realmente aquilo que eu achava, que o texto de redação publicitária pudesse de alguma maneira estragar o meu texto literário. Eu tinha essa pretensão, né, por ler muitos autores mais profundos e romances mais sérios e tal. Eu achava isso, que eu ia ter um texto mais engraçadinho, um texto com alguns vícios que a publicidade tem. Mas isso não aconteceu. Serviu para me tornar mais sucinto, entender o poder da palavra, entender formas que a palavra realmente tem de construir textos, assim. Então foi muito isso, sabe, Haroldo? E nesse período nunca deixei de, durante curso, ensino médio, ensino superior, de escrever. Tanto que eu escrevia já quando a internet começou, eu era colunista do jornal O Globo, que tinha um coletivo lá dentro chamado Paralelos. Era um coletivo de escritores, a maioria deles do Rio de Janeiro, e que fez um contato com Paralelos e criou uma coluna. Então eu escrevia lá sobre literatura, sobre cinema, fazia crítica, etc. E por causa desse coletivo, foi que eu acabei indo até para a primeira edição da Flip, em 2003, participar de uma oficina de literatura com Milton Ratum. Foi logo depois. Foi incrível. Vou falar disso. Mas uma última pergunta. Você tem irmãos? Tem um irmão mais velho, 5 anos mais velho, Adriano. E ele quer falar um pouquinho dele, não? Meu irmão é muito diferente de mim, assim, né? Apesar de nós dois crescermos cercados por livros e tal, meu irmão não tem nenhuma relação com isso. Meu irmão cresceu como militar, primeiramente, foi pro exército, e é uma coisa que ele queria muito. Hoje meu irmão é motorista, meu irmão tem um filho também, um Arthur, mas tem uma vida completamente diferente da minha, assim, sabe? Mas enfim, meu irmão mais velho foi fundamental também no meu conhecimento e meu contato com a rua, assim, principalmente, né, no futebol, nos esportes. E eu estava com ele quando eu conheci essas primeiras pessoas que eu falo no livro, né, Mano Brown. Essa cultura mais urbana é muito própria dessa relação com meu irmão, assim. Legal. Então vamos passar um pouco para a literatura mesmo. Você vai escrevendo e vai parar na Flip, nessa oficina de literatura com o Milton Atum. Como é que foi essa experiência? Foi incrível, porque
Já era muito bom poder ter um lugar onde nós podíamos realmente estar ali escrevendo constantemente, semanalmente, né? Esse periódico aí na internet. E nós Paralelo. éramos muito próximos, assim, né? Esses escritores que faziam parte disso. E ir para a Flip, que era a primeira edição e sobre a qual então a gente só sabia o que se noticiava, foi mais rico do que eu imaginei. Eu pude repetir essa riqueza agora nessa última edição. Porque a cidade para a literatura, você está ali em meio a ruas históricas, cercado de eventos literários, de escritores que você admira por todos os lados, de livros em lugares, em casinhas onde se escolhe para realizar os eventos. E foi uma oficina de romance, né? Uma oficina ali que durou todos os dias da Flip, com Milton Ratum falando das bases do romance. Isso foi incrível, assim, para mim. Foi a primeira formação, mais ou menos, né, técnica, digamos assim, com um escritor, com um profissional das letras nessa área, em que eu sempre escrevi dessa maneira a partir da leitura, né? Então, isso foi fundamental para aumentar o meu amor por aquilo, saber que eu queria muito realizar aquilo e continuar a produção, escrevendo muitos contos e em breve participando de uma coletânea, que foi a primeira que eu participei, chamada Ficção de Polpa, que já foi um trabalho realizado por amigos de faculdade, o Samir, né, o escritor hoje, também, ele teve a ideia de criar essa coletânea, e na época eu me lembro, eu abri uma editora, chamava Editora Fósforo, pela qual saiu a primeira edição do Ficção de Polpa. Depois, envolvido com a publicidade, eu acabei fechando essa editora, e as outras edições do Ficção de Polpa saíram pela então não editora que o Samir criou, que depois se fundiu com a Dublinense também, que existe até hoje, extremamente importante. Mas ali Ficção de Polpa foi o começo, participei da primeira edição, depois a segunda edição do Ficção de Polpa também, né? Eram contos que conversavam ali com uma narrativa pulp, né? Os meus tinham um aspecto de horror que eu gosto muito de exercitar na literatura de vez em quando. E logo em seguida, então, eu publiquei o meu primeiro também para a não editora, que era essa editora de amigos, editora que a gente tinha todo o domínio ali, todo o controle do processo editorial, produzindo a capa, escolhendo o prefaciador, escolhendo as fontes e tal, e fazendo o livro do jeito que a gente queria, sabe? Então foi muito importante para mim. Esse livro é A Sordidez das Pequenas Coisas. A Sordidez das Pequenas Coisas, isso. Então, desde a Sordidez das Pequenas Coisas, que eu li para fazer esta entrevista, te conheci em Paraty, agora estamos aqui, é nítido o que você chamou, até sugeriu para o tema da nossa entrevista, de narrativas afrocentradas. Já são narrativas afrocentradas lá de 2010. Essa opção, essa decisão sua estava clara para você já nesse momento, ou ela foi, digamos, natural da sua experiência de vida, da sua trajetória até ali, ou você já tinha um esforço ali de criar essas narrativas com essa ideia? Não, ela não foi natural, ela não foi consciente, não, Haroldo. Tanto que o livro ele não tem esse foco, né? Ele tem algumas narrativas que não são afrocentradas. A gente tem personagens que podem, inclusive, se não são classificados como tais, podem ser classificados como não negros, né? Inclusive. As narrativas em que essas pessoas negras aparecem, e como elas foram aparecendo depois também, elas são um aspecto muito natural de tirar subsídios da minha vida, do meu entendimento, né? Como é muito natural a gente entender com uma narrativa mainstream hoje, a narrativa do homem branco, hétero, né, com conceitos europeus, para mim é muito natural uma narrativa que converse com as questões que me são muito caras, assim, com o meu dia a dia, né, com meus parentes, com conhecimento de periferias. Eu morava numa periferia em Porto Alegre, minha avó morava numa outra em Porto Alegre, chamada Bom Jesus. Tem até um conto ali chamado Meu Tio, que também conversa um pouco com isso, com o meu tio e a relação da minha avó e outras pessoas que surgem, né, para esse evento ali. Então, isso foi natural realmente, foi retratar aspectos que são importantes da minha vida, e essa naturalização da nossa vida na literatura, eu acho que é o que vai tornando ela mais rica, né? Escrever primeiro sobre o que se conhece muito bem, para poder chegar e tocar o universo. Então, é o que me é caro, é o que me é rico e da onde eu tenho mais informação. Eu gosto de escrever sobre isso, não era um projeto nesse momento, não. Quando que isso se torna um projeto? Eu acho que se torna um projeto a partir do podcast. A partir do podcast eu entrelaço essa necessidade de fazer isso em todos os lugares, assim. Eu vejo a importância que isso tem na minha vida. O que eu falo é que já se tem narrativas brancas demais já.
Então, falar sobre narrativas negras, seja em ficção ou não ficção, para mim eu acho que é algo fundamental e algo sobre o que eu gosto de falar, gosto de fazer, que eu tenho conhecimento e acho que é algo muito rico, assim. Então, ao fazer isso em podcast, eu começo a explorar isso também em obras de ficção também, em coletâneas que vieram depois. Eu consigo até traduzir a questão do gênero, utilizando também a questão racial. Jordan Peele, como cineasta, foi alguém que também me influenciou e me mostrou que era possível fazer isso, utilizar o gênero para tratar de maneira metafórica de questões raciais. Eu faço isso numa coletânea de terror agora há pouco, que eu falo sobre essa questão de ter um personagem que é um homem negro numa cidade branca e como esse estranhamento acontece, como se confunde com alguns aspectos da história do horror. Então, eu acho que tem aspectos muito ricos para tratar isso, e eu acho que são maneiras de oferecer uma outra narrativa, um olhar realmente sobre pessoas negras de maneiras que não estamos costumeiramente retratados, sabe, Haroldo? O Negros Gigantes é uma derivação direta do podcast? Tem adaptações? Como é que é? Negros Gigantes é o livro mais recente Isso. do Ale Garcia, esse aí que a capa está aí. Ele deriva do podcast ou digamos, é uma outra forma? Ele deriva do podcast, mas ele é uma outra forma. Ele nasceu porque eu fui convidado pela editora Márcia, que era um ouvinte do meu podcast, e queria de alguma maneira trazer essas narrativas para livro. Só que ambos concordávamos que simplesmente retratar os roteiros em literatura não seria a melhor escolha possível. Então nós chegamos à conclusão de que contar como essas pessoas foram entrando na minha vida seria a maneira mais interessante de destacar a importância dessas personalidades e por que eu as considero negros gigantes. E para mim foi incrível, assim, porque foi uma revisitação à minha trajetória, foi contar cronologicamente como cada um deles entrou na minha vida, então por isso que ele acaba sendo uma mistura. Eu ia te fazer uma pergunta sobre isso, então já que você puxou, eu vou te pedir licença para te interromper e perguntar. Que é o seguinte, quando a gente lê o Negros Gigantes, a gente percebe que a estrutura deles não é falar apenas dos personagens, né? Alessi Brandão, Mano Brown, Spike Lee, Toni Morrison, enfim, tantas pessoas ali que você vai traçando a biografia delas. Mas antes de chegar na biografia delas, tem algo muito bacana que você faz, que é uma espécie de própria biografia, autobiografia intelectual, né? Você vai contando como você chega até elas, como elas te foram apresentadas e o que elas te fazem repensar a própria trajetória, né? Não sei se estou fazendo uma leitura fiel ao que você imaginou, mas pelo menos foi Tudo assim que eu vi. acertadíssimo, Haroldo. Exatamente isso. Exatamente isso que a gente pretendia. Por que você achou importante pôr a sua autobiografia nessa junção nessas biografias das pessoas que você tanto admira? Porque o podcast, e eu acho que meu propósito de vida, tem como objetivo empoderar as pessoas negras e inspirá-las. Então eu não poderia fazer isso sem mostrar que eu fui empoderado e fui inspirado. E mostrar em que situação em que eu estava quando isso aconteceu. E foram várias situações. Eu tenho esse propósito realmente de fazer com que, ao narrar hoje, ao contar histórias negras, ao falar sobre pessoas negras, outras pessoas possam conhecer essa trajetória, entender como elas existiram, conhecer sua excelência e se sentirem inspiradas por isso. E eu me senti naquele momento. Então, trazer essa minha biografia, esse momento em que eu estou de vida, quando eu as descubro, isso foi fundamental para a gente contar a importância e o impacto dela na minha trajetória. Foi um consenso entre eu e a minha editora de que seria muito rico eu contar onde eu estava, o que eu fazia, com que idade eu tinha, em que situação social eu me envolvia, intelectual, quando eu fui impactado por essas vidas de pessoas negras que estão presentes ali na minha vida, sabe? Então, foi um cuidado de realmente criar um aspecto cronológico de como eu fui crescendo, me empoderando, me enriquecendo através daquilo que eles somaram na minha vida, assim. Então, no caso do Alessi Brandão, por exemplo, você fala que você ouvia as músicas, os sambas com o seu pai, né? Seu pai é digamos, o apresentador do Alessi Brandão para você. Isso. Achei isso bastante interessante de como você vai combinando essas duas coisas. E qual desses personagens mais te marcou dos que estão no livro e dos que você fez o podcast? Qual que é, digamos, a grande faísca
da sua consciência negra, se é que eu posso dizer assim? Eu acho que é Mano Brown. Porque o Mano Brown, acho que o Mano Brown e o hip hop condensam pra mim algumas coisas que são muito importantes na minha vida, né? A música é um fator muito importante e o hip hop tem a narrativa muito presente na sua letra. A letra condensa também essa estrutura em que você conta um fato a partir de fatos reais e isso ser criado por um sujeito periférico, de uma periferia que, apesar de distante da minha, parecia tão próxima, aquilo me impactou muito ao ouvi-lo aos 10 anos de idade e nunca saiu da minha vida. Tanto que eu sou um fã dele até hoje, sou muito feliz de ter podido conhecê-lo, acompanho a trajetória e tenho uma grande clareza do impacto social que eles têm, né, para o Brasil. Então o Mano Brown, ao trazer essa trajetória muito próxima da minha, um empoderamento de homem que, apesar daquela situação, se coloca como alguém dono um pouco do seu trajeto, da onde pode ir, isso foi fundamental para uma tomada de consciência que eu tive, para entender aquilo ali como um poder cultural, algo muito forte no sentido de entretenimento e musicalidade, mas que também trazia um olhar muito conciso, um olhar muito verdadeiro e muito claro para o que era o Brasil, que não nos apresentavam. Era 1989, a gente não tinha essas notícias até então na mídia convencional. Aquilo ali era um noticiário que nos chegava através de fitas cassetes naquele momento, dando uma trajetória e um olhar sobre o que é o Brasil, o que é ser negro na periferia. Aquilo ali foi um abrir de olhos para mim, entender que, apesar de estar naquele momento ali no que eu chamava de uma bolha de conforto na Restinga, apesar de ser uma periferia, cercado por pessoas negras, mas boa escola, um bom centro cultural onde eu fazia aula de teatro, de música, existia um universo além. E eu sentia esse mundo ao sair dali, por exemplo. Sair da Restinga e caminhar por um bairro mais rico, você via já o descaso público em relação ao nosso bairro. Você via que esses bairros tinham um tratamento urbanístico, gramas aparadas, segurança, lojas bonitas, e a Restinga não. O mato crescendo, né, os meios fios não pintados, os lixos jogados nos cantos. Você via realmente esse descaso, essa comparação, e começava a se questionar, tá, mas o porquê disso? E ouvir as músicas Racionais te dão um indício de o porquê disso, te mostra realmente o que é o racismo, né, a discrepância social que existe em relação aos pobres em todos os lugares do país, assim. Então, realmente, acho que o Mano Brown foi a pessoa mais importante para abrir a porta para todos esses outros e fazer o meu olhar ficar mais aguçado naquele momento. Você selecionou como as figuras retratadas no livro? Porque, enfim, o Negro da Semana tem muito mais episódio do que capítulos no livro. Sim. Imagino que tenha sido difícil chegar nessa conta. Foi difícil sim. Eu acho que foi um olhar que privilegiou, obviamente, uma ordem cronológica, momentos em que eles foram entrando na minha vida, para que não houvesse uma sobreposição de mais de um artista na mesma época, digamos assim, mas houve também um interesse na diversidade de entrega que essas personalidades têm. A gente tem músicos, tem ator, tem atriz, tem diretor de cinema, tem personalidades que são brasileiras e que não são. Por exemplo. Exatamente. Então essa diversidade de temática, de atividades que eles exercem, isso foi muito fundamental, porque eles trazem aspectos diferentes da minha vida. Assim. Você ser impactado pela obra de uma atriz negra através da novela é diferente de ser impactado pelo discurso, né, de um ativista como Martin Luther King, de ser impactado pela obra de ficção de um ator de Hollywood como Chadwick Boseman. Eu acho que mostrar de diversas maneiras como a representatividade negra impacta nossas vidas foi o principal interesse ali, mostrando como essas várias coisas que eu abraço e pelas quais eu sou apaixonado, em arte, em ciência, etc., como elas vão trazendo um somatório, assim, sabe? Quase como peças de um Lego para eu me tornar melhor, me tornar a pessoa que eu sou. E para entender essa multiplicidade da pessoa negra também, que nós somos múltiplos, produzimos em várias áreas, e como isso é importante mostrar para as pessoas, já que o negro é muito retratado, realmente, algumas coisas sempre focadas em esportes, focado em entretenimento tão somente, assim. Então, acho essa multiplicidade ela é importante para mim. Ela é tão importante que até a gente tem a pretensão de fazer outros volumes, e eu quero tratar isso com mais acuracidade, algo que eu fiz até num vídeo no YouTube, que eu fiz uma provocação chamada Os Negros Criaram Tudo,
que é mostrando algumas criações e realmente a importância da pessoa negra também na formação científica e tecnológica da nossa sociedade. Invenções que são invenções negras e que foram usurpadas ou que foram invisibilizadas em áreas científicas, em áreas tecnológicas, né? Criações que foram nossas e que as pessoas não sabem, não têm conhecimento, porque esse fato não é um fato público, não é um fato constantemente comentado, levado adiante. O Ale, nas últimas décadas, a gente teve um crescimento da representatividade negra em alguns setores. Por exemplo, na publicidade, né, que simplesmente nos anos 70 e 80 praticamente não havia negros na publicidade que a gente via, e hoje esse cenário é diferente. Recentemente, por exemplo, a gente percebe o movimento da Globo, mas muito recente, de incluir apresentadores negros. Eu queria ressaltar um muito recente, porque é muito recente mesmo. Está muito certo sobre isso. Até 2010, o Ali Camel escrevia o livro Não Somos Racistas, né? Então, a gente está vendo isso agora, está assistindo esse processo, e você, de certa forma, participa desse processo. Quais são os avanços mais importantes que você vê nesse setor e quais são os limites disso que você já consegue enxergar e que você vê como problemas a serem superados? Eu acho que você está muito certo em ser muito recente. Eu seria até seria mais menos positivo que você no quão recente isso é. Eu vejo dois movimentos em setor de publicidade e representação midiática das pessoas negras. Acho que o ano é início dos anos 2007, se eu não me engano. Acontece na publicidade um projeto de lei que faça com que se tenha a necessidade de ter uma cota para pessoas negras em campanhas. Você tem a questão dos 20% presente em campanhas publicitárias. Então você tem um grupo de pessoas numa campanha, seja ela em vídeo ou em fotos, e você tem essa necessidade de ter pelo menos 20% do elenco como formado por pessoas negras. Então realmente é um acordo que é feito entre as agências de publicidade para que isso aconteça, e isso começa a fazer pingar uma pessoa negra ou outra ali naquele momento. Eu falo sem sombra de dúvida, Haroldo, que a internet é fundamental para essa necessidade de trazer mais diversidade para as campanhas e para a representação. Primeiro acontece através da internet esse pedido, essa exigência das pessoas, esse olhar para as marcas e cobrar delas que haja diversidade nas campanhas para que elas possam consumir dessas marcas. Então as marcas já nesse primeiro momento, dessa maneira, digamos, informal, mas que funciona através de um meio social, que são pessoas, consumidores de potencial, fazendo exigência, já se sentem confrontadas, sentem que precisam já trazer algumas pessoas e trazer diversidade para a sua representação. Isso começa a acontecer de maneira um pouco esparsa, principalmente por algumas marcas que têm uma tomada de consciência mais clara, mais imediata, assim, e marcas que a gente vê que até hoje dão continuidade a isso, porque realmente eu acho que entendem o movimento, entendem o país em que estão, entendem a necessidade daquilo. Porque a diversidade, através de pesquisa, isso é fato, tanto dentro das empresas, como através dessa representação imagética, ela aumenta o lucro das empresas. Então não ser diverso também é uma atitude muito burra, assim. Só que para mim é tão recente essa tomada maior em que a gente vê o negro presente em outros lugares, como você coloca, como apresentador, em elencos de novela, de séries brasileiras, que para mim isso acontece muito claramente a partir de 2020. É muito louco e revoltante que acontece isso a partir do movimento contra do massacre, da violência que George Floyd sofreu. A partir daquele momento, parece que houve uma insurgência digital em que marcas acharam que deviam tomar partido de algum jeito, daquele jeito publicitário e superficial que acontece, e começaram a estampar um quadradinho preto nas redes sociais. E as pessoas, já muito mais maduras, entendedoras do seu poder nas redes, começaram a questionar, tá, mas o que é isso? A gente viu algumas celebridades brancas, donas de números gigantes nas redes, começar a trazer algumas pessoas negras para debate, para ocupar os seus perfis nas redes sociais, etc. Só que começou uma busca, uma exigência de tal, o que se vai além disso? Você, marca, que está estampando o quadradinho negro, quantas pessoas negras tem trabalhando na sua empresa? Quantas pessoas negras têm em cargos de decisão? Essa cobrança ela foi muito forte, ela começou a acontecer e nunca parou de acontecer, e realmente houve aí esse movimento, essa necessidade das marcas mostraram a que vêm, a que vivem no Brasil. Mostrar que estão relacionadas ou não com a nossa realidade. E então sim trazer fatos e números
e uma representação que se pretende naturalizar a nossa presença imageticamente nas campanhas, e as empresas de comunicação, como o Globo que você falou, trazer essas pessoas também na linha de frente como apresentadores, em famílias naturalizadas, em peças de ficção, novelas e séries, porque até então também se repetia nessas peças ficcionais televisivas esse clichê, né? O negro na periferia, o negro bandido, a empregada dentro de casa, etc. Tanto que é muito antiga a novela A Próxima Vítima, quando a primeira família negra rica aparece na televisão. Então, naturalizar nossa presença é fundamental nas narrativas de ficção e é fundamental também na presença de apresentadores em programas que não sejam necessariamente programas racializados, que é muito o que acontece. Você tem negros em programas de música, de hip hop, de programas que têm essa relação com algo que eles gostam de conotar como um exotismo da raça, mas você não tem, de maneira geral, muitas pessoas negras em programas do dia a dia ou da manhã, o que fala com a dona de casa, e ter essas pessoas é fundamental para naturalizar nossas existências. E isso acontece realmente por cobrança pública, por pressão social, por boicote a quem não faz isso acontecer. As marcas realmente se deram conta disso. Eu trabalho ainda com marcas como consultor criativo, então isso é fato. Ter desde uma equipe negra para criar campanhas negras, como também ter pessoas retratadas de maneira naturalizada em vários ambientes. E hoje, felizmente, a gente tem campanhas de Natal com famílias negras, com pessoas LGBTQIA+, né? Isso também é muito importante, essas naturalizações dessas diversidades, e ela só ocorre por pressão social, porque quando o dinheiro aperta, realmente que as coisas se movimentam. Você é colunista do Omelete, certo? Eu sou apresentador do Omelete e eu escrevo, às vezes, crítica cinematográfica no site. Ah, tá certo. Desculpa. Nada, que isso. Legal. Mas a cultura pop norte-americana favorece essa tendência no Brasil? Ou a gente consumia aqui, Pantera Negra, um monte de filmes sobre cantores, músicos de jazz, etc., acriticamente, ou seja, a produção cultural brasileira ainda está muito distante da representatividade que alcançou a indústria cinematográfica e a indústria cultural dos Estados Unidos. Sim, favorece isso, na primeira pergunta, e está distante da produção deles, porque nossa produção cultural, nossa produção de filmes, séries, etc., está obviamente muito aquém da produção norte-americana, por questões N, questões, né, de indústria, questão de incentivos governamentais e etc. Nossa indústria morreu algumas vezes, ressuscitou outras tantas. O que acontece, que eu acho que é muito favorável, eu quero tentar responder a pergunta em 2 steps, porque tem 2 cenários, né? O cenário norte-americano, um cenário em que muito cedo os americanos foram obrigados a criar os seus próprios veículos, a sua própria realidade midiática, porque lá o racismo sempre foi muito evidente, muito claro e muito verdadeiro, ao contrário daqui, que a gente tem essa noção de harmonia racial. Nos Estados Unidos você tinha estados, cidades, lugares onde os negros não poderiam entrar. E isso, para o bem ou para o mal, acabou fazendo com que os negros tivessem que criar os seus próprios lugares de poder. Começar a ter a sua emissora de TV, a sua revista, isso acabou fazendo, né, apesar de ainda ter obviamente, tem um desequilíbrio social muito grande, mas rapidamente lá a gente tem mais negros bilionários do que aqui. A gente tem uma Oprah Winfrey, tem um Will Smith, tem negros bilionários através da indústria do entretenimento, que à medida em que foram vendo que são e foram necessários tomar os seus lugares de poder, construíram suas produtoras, suas agências, construíram sua própria rede para poder fazer isso acontecer. Mais recentemente, a Viola Davis é um exemplo disso. E eu tive a oportunidade de entrevistá-la e ela deixa isso muito claro, né? Esse filme, A Mulher Rei, ele é feito através da produtora dela e do marido dela, chama Juvie Pictures. Ela tem que fazer essa escala, que é a escala que eu acredito que é muito necessária pra gente, e que só agora, com o debate do Black Money, a gente acorda para ver que é o que vai nos levar à ascensão, que é você se tornar referência tão grande e tão relevante que você está, em que você pode constituir sua própria empresa e ter sua rede, o seu network de pessoas negras, que você se torna dono da produção cultural de algo. Ela, depois de, incontestavelmente, se tornar uma relevância em atuação, ganhando todos os prêmios possíveis, né, em teatro, em TV, em série, ela se tornou um nome gigantesco e com isso se sabe que ela atrai público. Com a sua produtora, ela faz as escolhas que ela quer, fez o filme que ela quis. Isso se torna necessário quando a gente tem, trazendo exemplo para o Brasil, numa outra área, mas ainda assim fundamental, que é a Feira Preta.
Se a Adriana Barbosa deu conta de que não há espaço suficiente para os empreendedores e para o negócio negro acontecer, e como é difícil para o empreendedor ascender socialmente, ela cria esse ambiente em que eles podem estar presentes ali, se potencializando, crescendo, e ela também dessa maneira potencializando o negócio dela e fazendo que a cultura negra seja um negócio que dê dinheiro e que as pessoas tenham prazer em comprar e conhecer. Eu acho que a partir dessa tomada de decisão e dessa necessidade é que os negros realmente ascendem em lugares, são donos de negócio para fazer esse negócio girar. Só que, ironicamente, em paralelo a isso, a questão dos algoritmos na produção cultural está fazendo com que haja mais representatividade por novamente se ver a necessidade social disso. A gente tem hoje dezenas de players de plataformas de streaming, né? Netflix, Prime Video, Disney Plus, Star Plus, etc, etc. E eles trabalham com um negócio que é muito imediato e muito lógico, que é ter respostas sobre produções culturais a partir de algoritmos. Eles rapidamente sabem o que funciona, o que não funciona em cada uma das produções. Da mesma maneira que eles conseguem ter um estudo de tendências mundiais, entender o que o público clama por tal. Eu vou pegar um exemplo muito claro. A Netflix, quando começou a se dar conta de que precisava fazer narrativas que conversassem com a realidade do brasileiro, fora de clichê, com o brasileiro de periferia, ela não fez como se fazia na produção até então, que é entregar para um diretor branco, criar uma narrativa clichê, uma malhação da vida, em que você coloca ali um jovem da periferia, etc. Ela faz isso de maneira acertada, ela chama um produtor que nasce através dos meios digitais, um cara que era um sujeito periférico até então, que é o Condzilla, e que conseguiu formar o seu império de entretenimento para produzir uma obra que retrate de maneira mais fiel possível a realidade de jovens periféricos e as opções que eles têm naquele momento, através da religião, através da música, através da criminalidade. E o Condzilla, né, se envolve com um grupo de roteiristas, pessoas negras, pessoas periféricas, com uma produção e uma consultoria muito rica, para fazer nascer uma obra como Sintonia, que é uma obra que não por acaso tem uma grande aceitação. E cada vez mais a gente tem obras assim. Cada vez mais a gente nessas plataformas tem espaços para que os nossos criadores negros sejam absorvidos e tenham espaço para produzir suas séries, ou mesmo se tornar pessoas que lá dentro decidem, como é o caso do Lázaro Ramos, que é o showrunner agora no Prime Video, e que também se torna responsável por escolher, por ter alguém que decide de que maneira essa programação vai se dar. Então, essa tomada de poder nesses lugares, só ela é fundamental para fazer as coisas mudarem e para fazer com que as pessoas não negras que são donas do poder se deem conta de como isso é rico, de como isso também é rico financeiramente. Você poder... Deu uma baleada aqui a nossa transmissão, não sei se é o Alê ou se sou eu. Já volta. Oi? Oi? Não consegue me ver? Tô conseguindo, Ale. Deu uma baleada, mas tá. Espera um pouquinho, que eu acho que vai voltar já a qualidade da transmissão sua, que não tá muito boa. Eita. Continuamos, Igor? Você que manda. Vai dar para cortar depois, então fica tranquilo. Deixa eu mudar de rede aqui também rapidinho para ver se melhora. Tá. Mas acho que você chegou no fim da resposta. Ou muito perto, daí dá para editar. Melhorou, voltou. Voltou, né? Ou não? Tá um pouco Voltou, travado. Igor? Agora eu acho que é a minha. Essas coisas realmente. Bom, já voltou. Tá bom, vamos lá. Por falar em Black Money, essa semana, uma das polêmicas da semana foram os jogadores brasileiros comendo o bife de ouro. Sim. Lá no Catar, né? O bife que tem uma... o Jefferson Tenório, seu escritor gaúcho também já passou aqui pela Opera Mundi, escreveu um artigo num certo tom crítico aos jogadores, mas reforçando muito a ideia de que a repercussão só é grande porque são pessoas negras comendo o bife de ouro e não pessoas brancas. Essa questão não coloca um limite, assim, um problema para o movimento negro? Eu estou querendo trazer isso da seguinte forma. O Jefferson tem toda a razão nisso. Eu tenho certeza que muito mais pessoas brancas comeram bife folhado a ouro do que pessoas negras.
e que é realmente a reação, o choque de ver isso só existe porque são pessoas negras. Mas nós não deveríamos estar chocados também com as pessoas brancas que comem bife de ouro? É exatamente isso, Haroldo. Eu também concordo parcialmente com o que o Jefferson fala, só que para mim é uma questão anterior a isso. Eu acho que há um limite de ostentação, seja quem você seja, não importa o patrimônio que você tem. Eu acho que tem coisas que são realmente imorais. E eu acho que o peso vem, eu quero me atrever a pensar isso, talvez seja poliana demais, porque eu acho que, pelo menos eu ou outras pessoas negras que me cercam, o pensamento é, dessas pessoas brancas, muito ricas, já nascidas em berço de ouro, eu não espero menos do que trazer um gesto imoral que para eles não faz nenhuma diferença, que para eles é normatizado, que para eles não tem consciência social porque eles assim são. Eu não espero o melhor delas. Agora eu quero me atrever a esperar o melhor de uma pessoa que veio da periferia, que passou necessidade e que precisa, a meu ver, precisa ter um olhar realmente abrangente para aqueles que continuam lá, para saber de onde ele veio e saber o que ele pode oferecer com aqueles 9 mil reais que ele está pagando por um pedaço de carne folhada a ouro. Eu acho que há certos limites de ostentação que são indecorosos, que não deveriam ser possíveis de serem feitos assim, e que as pessoas estão repetindo. Por isso que eu acho, quero me atrever a achar, ainda que realmente a gente saiba que pessoas brancas que já realizaram isso foram menos achacadas, mas eu quero achar muito que essa reação vem de uma falta de consciência social que eu quero esperar e desejaria que essas pessoas negras tivessem mais do que aquelas pessoas brancas tão bem nascidas. Para elas aquilo é muito normatizado. O que se faz é querer que essas pessoas brancas tenham consciência social, só que para essas pessoas negras periféricas que cresceram na pobreza e que sabem e tem muitos parentes ainda lá, para mim deveria ser mais consciente esse olhar deles sobre a indecorosidade desse ato. Tá certo. O Ale, a gente não pode partir para a reta final dessas perguntas sem falar um pouco do que significaram os 4 anos do governo Bolsonaro para as pessoas negras, né? Eu acho que a gente está encerrando um ciclo. Eu queria que você fizesse uma espécie de balanço de expectativas do que você espera do governo eleito agora em outubro, do governo Lula. Cara, os 4 anos de governo Bolsonaro foram anos de retrocesso absoluto, foram anos que se abriram portas para todos os preconceitos possíveis, porque o presidente então eleito, o presidente que cumpriu esses 4 anos de mandato, foi a pessoa mais ignorante, mais preconceituosa, mais desfeita de qualquer conhecimento histórico e cultural, desfeito de consciência social, de humanidade, e que, portanto, dava permissão para que o pior de cada ser humano viesse à tona. Esse homem permitiu isso e nós viemos vir à tona aquilo que até então se escamoteava. O racismo, o preconceito racial, o preconceito com LGBT, o preconceito com os indígenas, o descaso com a humanidade, o descaso com a pobreza, o que houve de pior, o que há de pior no ser humano aconteceu durante esses 4 anos. Foi um pesadelo do qual nós finalmente acordamos, que eu imaginava que ia demorar mais para a gente acordar, mas enfim, a porta foi aberta e essas pessoas estão aí agora, cheias de poder e prontas para tomar esse seu ódio em transformar isso em fator político, né? O Lula, ao contrário disso, é alguém que realmente trouxe muito avanço para as pessoas pobres, para as pessoas negras e periféricas, e é uma grande felicidade ver que ele toma o poder novamente. E eu pessoalmente, que estava realmente muito pessimista, vivendo quase num automatismo, fazendo da minha parte, entendendo que eu deveria muito conectar com a iniciativa privada para que alguns movimentos sociais acontecessem, sim, foi uma busca minha, me tornar relevante, conectar com marcas e iniciativa privada para fazer alguns projetos sociais acontecerem. Agora posso me tornar um cara um pouquinho mais otimista, porque o Lula está presente, um cara com uma consciência, um cara com uma origem muito humilde, com programas sociais que realmente diferenciaram e fizeram com que o negro e o pobre pudessem avançar socialmente. E eu espero a retomada disso agora, a retomada de uma produção cultural, de um olhar para a cultura brasileira, que é muito rica, para o turismo, que também foi abandonado de maneira extremamente imbecil no governo anterior, para a exploração do país como a riqueza que ela é em vários aspectos, para que realmente seja um país que
gere muita renda e coloque as pessoas nos lugares certos, os empregos corretos, e que façam que a educação possa voltar ao prumo, possa ser aquele olhar prioritário para as pessoas aqui e para o pobre realmente, que é esse que precisa ter ascensão e precisa ter os benefícios necessários para poder ter uma vida digna. E agora eu estou muito otimista em relação a isso, porque eu confio muito no projeto social e no projeto político do Lula. Você viveu os anos Lula no início da sua carreira, tanto de escritor quanto de publicitário. Isso você sentia no dia a dia, essas mudanças acontecendo? Como é que era? Ou teve um momento mais para frente que caiu essa ficha? Não, sentia no dia a dia, cara, porque realmente, principalmente a questão das cotas universitárias. Isso fez com que vários colegas meus, várias pessoas que eram amigos meus de periferia, pudessem ascender, pudessem estar numa universidade, pudessem estar cursando, ter um ensino superior. Eu via realmente a diferença que fazia esses benefícios que ele trazia ali. Eu via um entendimento até de pessoas que não eram pessoas periféricas e pobres, mas eram pessoas interessadas numa luta social, numa luta antirracista, entender e querer se aprofundar mais em conhecer o Brasil real que ele é. Pessoas que, mesmo algumas que eu convivi, donos de agências de publicidade, mas que tinham um entendimento social um pouco mais claro, assim, de que era preciso olhar e entender como essas pessoas viviam, como elas podiam ascender e como elas podiam, inclusive, conectar com os negócios desses empresários para que isso pudesse acontecer mais rapidamente. Eu acho que um governo não é só o que ele faz na prática, mas é a ideia conceitual que ele apresenta. É como ele se mostra para o mundo, é a visibilidade que ele dá para quem importa. É mostrar e contar as histórias que durante esses 4 anos foram escondidas, porque ele disse, né, que não há fome, que a pobreza é menor do que a gente imagina. Isso é uma narrativa que foi sendo trazida por Bolsonaro e uma narrativa que nunca esteve na história do Lula, porque desde então ele sempre falou, ele foi uma pessoa que passou fome, uma pessoa que veio do sertão, uma pessoa que teve dificuldade para crescer e para ascender profissionalmente. Então, esse seu histórico de vida, ele, na maioria das vezes, de maneira benéfica, se retrata na pessoa que você se torna. Felizmente, a do Lula se retratou dessa maneira mais incrível possível, assim, se tornar o político que ele é, que é um político que eu admiro incrivelmente, e que tem essa consciência de que é preciso fazer com que as pessoas mais pobres, de origem mais humilde, possam ter caminhos e formas de viver dignamente, de ter acesso àquilo que a Constituição nos prega, de ter acesso à educação, à saúde, à segurança, ao lazer, sabe? Viver digno é isso que nós queremos, e ter um presidente que tem um olhar cujo foco é para isso, isso me faz crer mais na humanidade, porque a minha descrença em relação à humanidade estava lá embaixo por causa desses 4 anos, desse ser ignóbil, né, que estava no poder. Tá certo, Ale. Bom, a gente vai agora para o questionário Sub-40, que a gente faz todas as perguntas para os nossos... as mesmas perguntas para os nossos entrevistados. E agora é sua vez. O Ale, como ele disse no começo do... Embora não pareça, mas como ele disse no começo do programa, ele tem 43 anos, é um gato, que a gente chama... De vez em quando a gente escapa dos 40, a gente fala assim, não, mas é gato. Voltando, como é época de Copa, a gente pode escalar alguns gatos aqui, que escapam na linguagem futebolística, e quem foge, né, tem a idade, altera o documento para jogar um pouco mais ali nas divisões de baixo. Né? Então, Ale, vamos lá. Vamos a este ping-pong. Prato imperdível. Churrasco. Gaúcho, né? Não podia ser diferente. Churrasco gaúcho aí. Nem é essa foto que não é na grelha, no espeto, né? Isso aí tá errado, né? Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho, adoro vinho. E vinho combina com churrasco, Ale? Combina muito, pô, vinho com carnes, vinho tinto com carnes, um Cabernet Sauvignon ali, ó, maravilhoso. É um vinho pesado, né? Mais pesado. Esporte favorito? Eu gosto de musculação, eu faço musculação e corrida, eu gosto muito de correr também. Futebol você já jogou, pelo que você contou. Já joguei pelada na rua, hoje eu sou só um espectador, não dos mais entusiasmados, admiro até como arte mesmo, mas não sou um assíduo espectador, não. Tá certo. E seu time, qual é? Internacional, time do povo do Rio Grande do Sul. É o preferido dos nossos entrevistados aqui, gaúchos. Passatempo. Eu gosto muito de desenhar.
É algo que eu nunca perdi na minha vida. Meu próximo projeto, inclusive, é um livro infantil que eu vou escrever e vou ilustrar. Desenho é uma paixão também. Você chega a desenhar personagens antes de escrever? Não, nunca fiz isso. Eu fiz uma época em que eu fiz uma história em quadrinhos, época de faculdade ainda, aí criei realmente um universo ali, mas atualmente eu não faço isso, não. Mas eu me lembro que o Érico Veríssimo era um cara que fazia isso. Exato, é. Para citar outro escritor gaúcho aqui nessa conversa. Livro inesquecível. O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Um Toni livro Morrison é uma perfeito. das... Eu quero que você fale um pouco do livro, mas só lembrando que Toni Morrison é uma das personagens de Negros Gigantes, do livro do Ale Exatamente. Garcia. É Por minha que você escritora gosta? preferida. É minha escritora preferida, eu tenho aqui, não sei se vai dar pra ver, tatuado aqui Toni Morrison no meu braço. Eu sou apaixonado por ela. Eu acho que esse livro entrega da maneira mais potente e ao mesmo tempo mais didática possível o que é a dor do racismo sobre uma criança. Ela faz uma criança sofrer um racismo de maneira tão horrorosa que essa criança acha que talvez ter um símbolo da branquitude, que no caso dela é o olho azul, que a então atriz Shirley Temple, que era o símbolo da beleza nos Estados Unidos, tinha, ela acha que ter esse olho azul possa fazer com que as pessoas a odeiem menos. Então, a dor, o poder excruciante do racismo sobre uma criança negra é retratado de maneira potente, sucinta e sem questionamentos nesse livro. Queremos ver novamente sua tatuagem que não deu para mostrar. Você estava Vamos lá. pequenininho na tela. Eu vou tentar. Aqui, ó. Olha Agora dá lá, pra ver. Toni Aí, ó. Morrison. Toni Morrison. Eu entrevistei ela uma vez como jornalista. Muito tempo Sério? atrás. Nossa, que incrível. 2004, eu acho. Não, 2002. Acho que tá no. Eu acho que eu republiquei o texto no site do Opera Mundi, se alguém quiser Olha aí, procurar. vou ter que ir atrás desse texto aí. Eu confesso para você que foi a entrevista que meu inglês sumiu a hora que eu fui falar com ela. Eu tenho muita vergonha. Porque eu tava emocionado de entrevistá-la, né? E Imagino, eu cara. acabei me perdendo um pouco nas perguntas e diziam que ela era muito agressiva nas entrevistas, mas comigo ela foi muito simpática Que legal. e respondeu as perguntas que eu tentei fazer muito bem. Então, Que maravilha. eu passei uma certa vergonha, mas eu adorei conversar com ela. Que privilégio. Música preferida? É uma das preferidas, mas eu vou eleger aqui Poesia de Nós Dois, do Fundo de Quintal, uma música muito linda. Você canta um pedacinho pra gente ou isso é pedir demais? Não, eu pedi demais, cara, vai me constranger aqui. Filme marcante, vou deixar essa então passar. Moonlight é um filme que eu adoro demais. E Se a Rua Bill Falasse, os dois do Barry Jenkins, são os filmes contemporâneos que eu mais gosto, embora eu também deva prestar aqui meu tributo ao Faça a Coisa Certa do Spike Lee, que eu acho que é o filme perfeito, mas são esses, né? Senão eu vou fazer uma lista enorme aqui. Tá certo. Ídolo político? Lula. Lula, por todos os motivos que eu falei anteriormente, essa consciência social dele é alguém que não esquece sua origem e que trabalha com um foco muito claro e constantemente evoca isso. Isso para mim é muito, muito importante. A gente sabe, pelo menos em projeto, para onde ele quer ir, o que ele busca. Obviamente que os arranjos políticos são muito complexos, a gente sabe algumas concessões que são precisas ser feitas, mas ele tem um projeto político e isso é claro para gente. Tá certo. E evento histórico do qual gostaria de ter participado? Eu gostaria de ter sido feito parte da constituição do movimento negro nas escadarias do Teatro de São Movimento Negro Paulo. Unificado. 78 teria sido muito importante ele fazer parte daquilo. Tá certo. Ale Garcia, eu queria te agradecer muito. Volto a pedir que quem chegou até aqui, gostou dessa entrevista, apoie o nosso jornalismo, operamundi.com.br/apoio. Tem outras formas também que eu já citei aqui, ser membro pagante, fazer superchat, super stick e o Pix, que está aqui durante toda a entrevista. Quem puder, colabore, fazer jornalismo profissional
independente, é caro, é difícil, mas a gente está aqui na luta há muitos anos e é importante contar com o apoio de vocês. Valeu, Ale, valeu a todo mundo que assistiu e obrigado, Igor, que cuidou Obrigado, da Haroldo. transmissão. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Igor. Obrigado, um prazer também. Um abração para todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.